Eu clamei, chorei muito, mas o meu coração apertou. E eu fui levado no sonho e eu entrei aonde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus libertará o Brasil e este homem, ele tem que estar vivo. Eu chegava perto da cama, do leito de Bolsonaro. Deus mandava eu estender as minhas mãos e pegar na mão de Bolsonaro. E Deus dizia assim, não olha para ele em si, mas olha para dentro dele. A visão não estava agradável, estava um pouco feia. E o meu coração apertou e eu quis me desesperar. Diga os detalhes para a nação brasileira do que você está vendo. Eu vi a parte por dentro do aparelho digestivo do presidente. E aí eu via claramente as notícias. Aí eu via Michele Bolsonaro caminhando e correndo de um lado para outro, pegando o telefone, ligando para um, ligando para outro. Diga para a nação brasileira que vocês têm que certificar a oração por ele, para que não saia nos jornais, nas últimas horas, que houve um problema. Não pode haver esse problema. Bruxos, feiticeiros, magia negra se ajuntarão para que ele não se levantasse do leito do hospital. Diga para eles que a minha ordem é não olhar para os boletins médicos. É a minha ordem. Ela é meu voz. Deus ainda é Deus que revela. E antes que venham à tona todos os fatos e acontecimentos, Deus revela aos seus servos, os profetas. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 14 de abril de 2025, traz mais uma gloriosa palavra profética para a nação brasileira, mais especificamente para o ex-presidente Bolsonaro e para a primeira-dama Michele Bolsonaro. O apóstolo diz que teve um sonho profético com o presidente e que Deus lhe levou até o leito onde está Bolsonaro e lhe mostrou toda a situação e todo o aparelho digestivo do presidente. O apóstolo diz também que viu neste sonho Michele Bolsonaro recebendo más notícias da equipe médica, pois havia acontecido uma certa complicação no estado de saúde de Bolsonaro. E isto era notícia em todos os jornais nacionais e internacionais. O apóstolo acrescenta dizendo que Deus ordena ao povo não olhar para nenhum boletim médico, mas intensificar as orações em prol da vida do presidente Bolsonaro. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. 22 horas, agora 22, até o relógio está marcando 22 horas, segunda, 14 de abril de 2025. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu clamei, chorei muito, mas o meu coração apertou. E eu quero detalhar o que é. Por isso, compartilhe logo com toda a nação verde e amarela. Compartilha com toda a nação verde e amarela. Eu vou começar agora e vou dizer tudo o que está aqui no meu coração. Eu tive 2 sonhos. Nesses 2 sonhos que eu tive, eu tentei ajuntar as partes de um com o outro para chegar a um bom senso, a uma análise. E eu tive como se eu tivesse
num apartamento, no leito que está Jair Messias Bolsonaro. Eu, como se eu estivesse num apartamento que estava ali hospitalizado, Jair Messias Bolsonaro. Eu vou repetir 30 vezes para ser detalhista. Vou bem detalhar para que alguém não entre dizendo que eu tive um pressentimento, ou eu tive isso ou aquilo depois dessa live. Aí, por isso que eu quero, Socorro Pérez, que todas as pessoas, quando assistir qualquer algo parecido com o que eu estou dizendo aqui, olhe a data e olhe o horário. 22h22, 22h02. 22h02 do dia 14 de abril de 2025. Olha a hora que eu digo agora e olha, vai olhar lá. E eu fui levado no sonho e eu entrei aonde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. O meu coração está apertadíssimo, por isso eu preciso pedir a... Voltou aí? Agora voltou. Então deu uma travada, mas voltou aqui agora nesse exato momento. Você está vendo aí, gente, como é grande a briga? Você está vendo como é grande a briga? Travou, mas a briga é muito grande a briga. A briga espiritual, veja, eu ia falar algo aqui e não sei o que aconteceu aí. Isso é uma briga espiritual. Eu digo sempre nas minhas lives que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos e portedades que param na região celeste. Lógico, mesmo na hora que eu disse assim, como profeta, como vidente, um homem que carrega alguma vidência, algum dom espiritual aí, na hora que eu disse isso, aconteceu o que aconteceu aí, que vocês viram aí, hein? Aconteceram aí. Por isso é uma briga, gente. Então convida aí milhões de pessoas para assistir essa live. Agora eu vou botar em milhões, que é para Satanás enlouquecer logo. Tem gente que se incomoda, que eu digo assim, compartilha para 7.000 pessoas. Aí incomoda, rapaz, não sei por que me assiste. Agora eu vou dizer milhões, compartilha para milhões de pessoas, que toda a nação verde e amarela vai estar comigo aqui assistindo nesse exato momento, né? Então vamos lá, vamos já estar reconectado, você vai compartilhar para milhões de pessoas. Gente, o que está acontecendo? O que eu tenho para dizer hoje é muito forte, muito, mas muito forte. Desesperadamente eu peço oração setiplicada por Jair Messias Bolsonaro, setiplicada, eu estou falando setiplicada, 7 vezes mais. Por favor, não abandone o presidente agora, não abandone. Sabe? Tem os seus afazeres, seus trabalhos, né? Vocês podem ter os seus afazeres, sabe? Pode trabalhar, pode viver, pode ganhar vida, mas é andando e orando por ele, andando e orando por ele, andando e orando por ele. Fique na torre de vigília. Eu vou dizer aqui, é muito forte, vocês podem ver, porque vocês se lembram, eu sempre cito para que todas as pessoas que vão assistir, procure no YouTube, lá tem a data do YouTube não mente. O YouTube é algo sério, é uma rede social seríssima. E o YouTube não mente. Por isso eu sempre falo as datas. 14 de abril de 2025, 22h07 agora. Eu digo isso porque centenas e centenas de pessoas falam, olha, isso aqui, Beltrano falou, quase as mesmas coisas que você. Aí eu digo assim, mas não falou o que eu falei. E olha a data que foi falado. Sempre é depois. Não adianta a pessoa dizer assim, porque eu também fui... Pessoas, né, que tem live e tudo. Porque foi revelado também. E Deus me revelou mês passado. Registrou? Não. Então não vale. Não vale. Para mim é mau caráter, para mim é impostor, para mim tá brincando com a sensibilidade dos outros. Não adianta, tem pessoas, gente, que assiste a minha live, já corre para fazer algo, eu estou sentindo mal, isso aqui é uma parecida, eu tive uma visão, e nessa visão, a mesma coisa. Aí tem pessoas, gente, que é tão simples, sabe, tão ingênua, que diga, olha, Beltrano teve a mesma coisa que o senhor. Não, ele assiste a minha live, aí ele está me imitando, porque depois o horário dele é outro, e a data dele é completamente diferente. Quando é da mesma data, mas o horário não é o mesmo. Porque assistiu depois. Agora, se o horário do YouTube disser que é antes do meu, 22h08 agora, do dia 14 de abril de 2025, aí sim, eu tiro o meu chapéu, que nem chapéu uso. Então, vamos lá.
No dia 7, na live do dia 7, 7/4, também o mês 4, hein? Também o mês 4. Não é coincidência, faz um ano que eu fiz uma live para alertar que o inimigo queria colocar no leito Jair Messias Bolsonaro. Aconteceu. Um ano depois, eu fiz uma live, também alguns dias antes, hoje, foi no dia 7/4 de 2025 agora. E falei que vi um anjo. O detalhe foi esse, eu vi um anjo, e este anjo segurava a mão do presidente Jair Messias Bolsonaro, e este anjo estava andando com ele, e era um corredor de hospital. Isso foi a live da agora, do dia 7/4 de 2025. 7/4 de 2025. Contra a prova não existe argumento. Eu só faltei chorar. Gente, vamos orar para o presidente. Vamos triplicar a oração. Só que hoje eu venho pedir 7 vezes mais. Eu venho pedir 7 vezes mais que vocês orem por ele. 7 vezes mais. Não deixe o presidente só. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não deixe ele só. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, não deixe ele só. Vamos orar. E no dia 7/4 de 2025, na live que está aqui, salva no YouTube, eu disse que eu vi um anjo segurando a mão do presidente Jair Messias Bolsonaro, e ele estava num corredor de hospital. 4 dias depois aconteceu isso. 4 dias depois. E falava que era no estômago, um mal-estar, uma dor, e num aparelho digestivo do presidente Bolsonaro. 4 dias depois, infelizmente, veio a comprovação. Infelizmente. Isso se chama-se detalhes. Eu amo detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Porque quando Deus revela, Ele revela os detalhes. E são os detalhes que eu quero falar com você agora. Para não deixar dúvida, porque alguém teve a mesma visão, que para com isso. Olha, antes de olhar a visão, olha a data. Antes de você olhar qualquer pessoa supostamente dizendo que teve alguma visão, olha a data e a hora, principalmente a hora, 22h12. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. Eu choro, eu peço, eu grito e eu peço oração por ele. Porque Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo profeta. Eu venho aqui pedir, antes do acontecimento, não é no acontecimento não, é pedir que nós, nação brasileira, verde e amarelo, nos ajuntamos em uma só fé, em uma só concordância, em pró a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus libertará o Brasil, e este homem, ele tem que estar vivo. Porque é ele que Deus quer na cadeira presidencial. Este homem, por nome Jair Messias Bolsonaro, ele tem que estar vivo, e é ele, Bolsonaro, que Deus quer na cadeira presidencial. Quer queira Satanás, quer não queira Satanás. Satanás não tem querer. Satanás não tem poder. Satanás não tem... Quem tem poder é Deus. Só acontece qualquer coisa se Deus deixar. Deus desceu, o Senhor desceu nas profundidades e tomou a chave do quinto dos infernos da mão dele. É Jair Messias Bolsonaro que Deus quer na cadeira presidencial. Quer queira cão, quer não queira cão. E acabou a história. E aqui eu não tenho arrudeio, não. Eu não tenho arrudeio, não, com conto de fada, não. Eu não conto conto de fada, porque o conto de fada A, B, C. Não, que eu não sou contador de história, não. Eu sou contador de sonhos. E reais. Deus quer Jair Messias Bolsonaro na cadeira presidencial do Brasil. Quer queira Satanás, quer não queira Satanás. Mas eu quero que vocês entendam que existe uma briga aí muito grande. Existe uma briga muito grande. Uma briga muito grande. E essa briga é espiritual. Eu quero que vocês entendam que existe uma briga muito grande e essa briga é espiritual. Eu tive um sonho, foram 2, eu ajuntei os sonhos e agora eu vou começar. Tomara que não pare de novo. Tomara que não pare de novo. Não fique com medo. Não fique com medo. Mas Deus sempre avisa antes. Eu estou preocupado com Bolsonaro. Agora eu vou pro sonho. E não vou parar.
Então, pelo amor de Deus, convida logo tudo que tiver convidado. Pelo amor de Deus. Eu peço até pelo amor de Deus. Gente, eu tive 2 sonhos e eu ajuntei esses sonhos. E eu fiquei tentando ajuntar algumas partes de um com o outro. Mas eu tive um sonho. 2 ajuntei. E assim foi. Eu era levado por Deus. No leito que está Bolsonaro, eu fui levado por Deus. No leito que estava Bolsonaro, eu chegava perto da cama do leito de Bolsonaro. São detalhes, eu quero contar detalhes. Por esses detalhes, vale tudo. Para nenhum impostor copiar. E eu estava lá vendo Bolsonaro. Deus mandava eu estender as minhas mãos e pegar na mão de Bolsonaro. Neste sonho, eu estendia minhas mãos, pegava na mão de Bolsonaro e segurava. Senti algo por estar pegando na mão dele. Sentindo a dor, sentindo a agonia, sentindo a tristeza do coração dele. Ele estava dormindo. E eu pegava. E Deus dizia assim, não olha para ele em si, mas olha para dentro dele. E eu digo, Senhor, não olha para ele em si, mas olha para dentro dele. E eu perguntava a Deus, Deus, eu posso olhar para dentro dele? Aí o Senhor diz, pode, eu estou ordenando. Olha para dentro dele. Eu olhava para a parte do estômago dele, aonde estava ali a cirurgia que foi feito, o procedimento cirúrgico. Eu olhava muito bem, como eu estou vendo agora, repetindo o que eu vi na tela desse celular. Eu olhava muito bem para dentro, ali no estômago dele, na parte digestiva, aonde foi feito o procedimento. E o Senhor diz, fixa os teus olhos. Não estava muito agradável a visão, aí apertou. A visão não estava agradável. Estava um pouco feia. Estava um pouco feia. E o meu coração apertou e eu quis me desesperar. E Deus, calma. Diga para a nação brasileira o que você está vendo. Diga os detalhes para a nação brasileira do que você está vendo. Era como se, eu sou uma pessoa cabeluda, é como se os poros do cabelo do meu braço, ele ficasse arrupiados. Aí ele não cria aquelas bolinhas, né? Não cria aquelas bolinhas, poros arrupiados do cabelo. Como se tem uma alergia. Você tem uma alergia a alguma coisa. Ou no braço, aí você começa a coçar, aí fica aqueles carocinhos no braço. Fica aqueles carocinhos no braço de uma alergia. Assim eu via a parte do aparelho digestivo do presidente. Eu via a parte por dentro do aparelho digestivo do presidente. E o Senhor diz, diga detalhes. Porque o teu Deus é Deus de detalhes. E o Senhor me diz nesse sonho, para que impostores não repita ou algo parecido, diga a hora. Agora são 22h23. Eu comecei alguns minutos atrás. 22h23, segunda-feira, 14 de abril de 2025. E o Senhor diz, diga diversas vezes no decorrer da live, para que ninguém, nem impostor, brinque com a sensibilidade de ninguém. Porque eu sei, Reginaldo, a tua tristeza pela vida do presidente. E diga à nação que ele é um escolhido meu para ser colocado na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Quer queira diabo, quer não queira diabo. Para ser colocado na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Do Brasil. Para ser colocado na cadeira presidencial do Brasil. Para ser colocado na cadeira presidencial do Brasil. Quer queira diabo, quer não queira diabo. Para ser colocado na cadeira presidencial do Brasil. Escuta bem esses detalhes. Eu olhava e via. Eu queria parar de ver e Deus não. Continue olhando para dentro do aparelho digestivo dele. Era como se fosse uma alergia, né? Alergia. Alguma coisa. E o Senhor dizia, diga à nação brasileira que multiplique as orações. Andando, orando, trabalhando, orando, ganhando dinheiro, orando.
trabalhando, fazendo a labuta de cada dia, orando. E diga para ele que não é brincadeira. Eu dizia: Senhor, o que está acontecendo? Terreiro de magia negra. Se levantaram terreiros de magia negra e houve um encontro de feiticeiros, de bruxos e magia negra pesadíssima do mal, para que ele morra, para que ele infarte, e para que haja complicação no aparelho digestivo dele, no estômago, aonde foi feito o procedimento. Eu quis me desesperar no exato momento. E o Senhor disse: continua olhando, porque eu não mandei parar de olhar. E para de se agitar, porque eu estava muito agitado. Ontem, à 1h30, não sei, a Carmida deve estar por aí, do Rio de Janeiro, uma seguidora que esteve comigo no culto do Rio, eu disse para ele: ora por ele, porque o meu coração está apertado. Mas eu não disse mais nada para ela, porque vi uma guerra espiritual muito grande, um encontro de feiticeiros, um encontro de magia negra, pessoas estavam eu vi. Se quem mandou fazer isso, assistir essa live, vai dizer como é que esse cara sabe. É Deus, querido. O Deus que tu serve não é maior do que o meu. O meu manda no teu e o teu se arrasta para o meu. E não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Vocês vão fazer esse encontro aí, fique à vontade para fazer o encontro de vocês. Mas se a nação brasileira começar a orar, a nação brasileira começar a se derramar na presença de Deus, em pró a vida de Jair Messias Bolsonaro. E aí eu via claramente as notícias. Eu não me inteirei, mas no sonho eu via a notícia. Eu via boletim médico dizendo que ele estava bem, que ele estava estável, que ele estava bem, que ele estava estável, que ele estava bem. Eu vi pessoas sorrindo, que ele estava bem, que ele estava estável. De uma hora para outra, cessavam as visitas. De uma hora para outra, as visitas cessavam. E Deus disse assim: olha para a porta do apartamento que ele está, do leito que ele está. Cessavam as visitas. Aí eu via Michele Bolsonaro caminhando e correndo de um lado para outro, pegando o telefone, ligando para um, ligando para outro. Fazia-se uma reunião e disse: cessa as visitas. E aí cessava as visitas. E o Senhor dizia claramente, para dizer em detalhes para a nação brasileira: diga para a nação brasileira que vocês têm que certificar a oração por ele, para que não saia nos jornais, nas últimas horas, 48 horas ou 72 horas, que houve 42 ou 72 horas, que houve um problema. Olhe para mim, nação brasileira. Não pode haver esse problema. Eu vou repetir de novo. Não pode haver esse problema. Eu repetirei novamente. Não pode haver esse problema. Nós temos que repreender isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não só repreender em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus está dando aqui as diretrizes, os segredos ocultos da linha do mal, da parte do mal, da linha do mal, da parte do mal. Bruxos, feiticeiros, magia negra se ajuntarão para que ele não se levantasse do leito do hospital, para que se complicasse o quadro de Jair Messias Bolsonaro. Eu, Senhor, lhe mostrei por lado de dentro, no aparelho digestivo dele, a situação que pode estar. E lhe mostrei boletins médicos dizendo que está tudo bem, que está estável. Mas eu estou te mostrando por dentro dele. E você vai dizer nos mínimos detalhes, porque eu vou te mostrar nos mínimos detalhes. E eu comecei a ficar perplexo. E Deus está dando uma ordem para você. Você
que assim como eu, ama a vida de um homem por nome Jair Messias Bolsonaro. Se Deus colocou todas as magias negras, se Deus permitiu, né? E se o diabo colocou toda a magia negra e todos os instrumentos malignos, de espíritos malignos, demônios, para ir contra a vida deste homem, Deus me colocou aqui como instrumento dele para mostrar as coisas que são ocultas, mesmo antes de todos os acontecimentos. Eu sei que existem pessoas, milhões e milhões, e ele está rodeado de pessoas que oram por ele. 14 de abril de 2025, 22 horas e 32 minutos. 22 horas e 32 minutos. É a hora que você tem que orar. 22 horas e 32 minutos do dia 14 de abril de 2025. Nós vamos se ajuntar agora em oração. Nós iremos fazer um clamor, porque isso é real. E isso não pode acontecer com ele. Não pode acontecer com ele. Eu vou repetir mais uma vez. E isso não pode acontecer com ele. Não pode acontecer essa piora. Não pode. É sinal que a igreja toda do território nacional brasileiro não se uniu. Não pode ser uma pessoa, não pode ser duas. Tem que se unir todo mundo em vigília. Alguém tinha que proclamar uma vigília para todos os servos de Deus e servas, todos os cristãos em território nacional brasileiro, evangélicos, católicos, espíritas. Nós temos que se unir agora, gente. Todas as pessoas que têm um certo apreço por Jair Messias Bolsonaro, todas as pessoas que têm um certo apreço pela vida dele, porque ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Contra a prova não existe argumento. Aqui está sendo detalhado um sonho que eu tive. Mas Deus determina que seja, Deus determina que seja toda a nação brasileira multiplique as orações por Jair Messias Bolsonaro. Por Jair Messias Bolsonaro. E não pode ter retaguarda assim. A retaguarda não pode dormir. A retaguarda não pode cochilar. Tem que ter oração certificada de todos nós juntos. E eu quero unir todas as pessoas unidas. Todos os cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, todos os cristãos que amam a vida de um homem. Ninguém tem o poder de tirar de você o direito de orar, o direito de rezar, o direito de fazer suas preces. Pedir a Deus, Criador do céu e da terra, que acampem os seus anjos ao redor dele. Não abra a retaguarda, porque o mal se uniu para prejudicar Jair Messias Bolsonaro, naquele eleito do hospital. Aí o Senhor disse, vem, filho. Aí eu via Michele Bolsonaro, os olhos dela, eu via a inquietação dela por alguns resultados que vinham, que nós não sabíamos, mas antes Deus mostrou. Oh meu Deus, Deus está mandando dizer, diga para eles que a minha ordem é não olhar para o boletim médico. Digam para eles que a minha ordem é não olhar para o boletim médico. Mais uma vez eu vou dizer. Diga para eles que a minha ordem é não olhar para os boletins médicos. É a minha ordem. Quem fala sou eu, assim diz o Senhor. Quem manda no espiritual sou eu. E eu estou determinando a cada pessoa que se prontifiquem e não abra retaguarda. Não abra retaguarda. A ordem de Deus. Não olhem para o boletim médico. Olhem e observem o que eu estou dizendo.
Elebe your voice. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.